O presente estudo sobre o duplo etérico teve como referência o livro de mesmo título do autor Major Arthur A. Powell, publicado no ano de 1989 e traduzido pela editora Pensamento do Estado de São Paulo. Vamos iniciar o tema de hoje. O ser humano, para se manifestar e relacionar-se com o universo, apresenta diversos corpos ou veículos ao qual possibilita a interação com os planos físico, astral, mental e outros. Um ocultista percebe que a matéria física apresenta 7 graus ou ordens de densidade classificados em o atômico, o quântico, o superetérico, o etérico, o sólido, o líquido e o gasoso. Estes graus de densidade compõem o ser humano, que assim comporta duas divisões bem distintas: a do corpo etérico ou duplo etérico, ao qual possui 4 ordens mais tênues de matéria, e a do corpo denso, composto de sólidos, líquidos e gases. Iremos falar sobre o duplo etérico, as suas funções, a sua natureza, aparência e as relações dele com os outros veículos, e também com o prana ou vitalidade, o seu nascimento, desenvolvimento e declínio. O papel que desempenha em certos métodos de cura, no magnetismo, na mediunidade e nas materializações, as faculdades que pode adquirir. Enfim, os diversos fenômenos etéricos que lhe dizem respeito. Veremos que o duplo etérico é necessário à vida do corpo físico, responsável por receber e distribuir a força vital proveniente do Sol, ligando-se intimamente à saúde física. Também possui certos chakras ou centros de força que lhe são próprios e cada qual desempenha uma determinada função. Outras peculiaridades são: a lembrança da existência vivida em sonho depende principalmente da matéria etérica. O exercer influência na constituição do corpo astral, destinado ao ego em via de reencarnação. O duplo etérico também se assemelha ao corpo físico, morre e se decompõe, permitindo assim a alma passar para outra etapa de sua viagem cíclica. Está associado aos tratamentos pelo vitalismo ou magnetismo, determinando a cura, a anestesia ou o transe. É fator principal dos fenômenos das sessões espíritas, podendo mover objetos, produção de golpes em superfícies e outros sons, bem como desenvolvimento de faculdades etéricas, proporcionando novas capacidades e revelando muitos outros fenômenos etéricos dos quais poucas pessoas têm experienciado, que por meio do corpo etérico consegue magnetizar objetos, da mesma forma que magnetiza seres vivos. O duplo etérico, ao longo dos séculos, recebeu vários nomes, entre os quais observamos nas literaturas teosóficas, sendo chamado de corpo astral, homem astral ou linga sharira. Porém, atualmente, sabe-se que existe uma confusão aos termos, e não podemos confundir o duplo etérico com o corpo astral. O termo hindu que bem traduz o duplo etérico é Prana-Maya-Kosha, ou veículo do prana. Em Raja Yoga, o duplo etérico e o corpo denso unidos são chamados de Upadi inferior de Atma. Toda parcela sólida, líquida e gasosa do corpo físico está cercada por um invólucro etérico. O duplo etérico, como indica o seu nome, é, pois, a reprodução exata da forma densa. Ultrapassa a epiderme de mais ou menos 63 centésimos de centímetros. Também o duplo etérico é denominado de a aura etérica ou aura da saúde, ultrapassando o valor mencionado anteriormente. Fato importante a mencionar: o corpo denso e o duplo etérico variam concomitantemente em qualidade. Por conseguinte, quem se aplique a purificar o corpo denso, aperfeiçoará ao mesmo tempo o duplo etérico. A composição do duplo etérico apresenta todas as categorias de matéria etérica, porém em proporções que variam grandemente, dependendo de vários fatores como a etnia e o karma individual. Existem 4 graus de matéria etérica, com respectivas propriedades e funções que são: a etérica, utilizada pela corrente elétrica e pelo som; a superetérica, utilizada pela luz; a subquântica, utilizada pelas formas mais sutis de eletricidade; a atômica, utilizada pelo pensamento em sua passagem de um cérebro a outro. O duplo etérico é de cor roxa acinzentada ou azul acinzentada pálida, fracamente luminosa e de contextura grosseira ou delicada, conforme o corpo físico denso. Lembrando que o átomo, ao ser deslocado para o subplano gasoso, o núcleo passa para o etérico e os mesons para o superetérico. As principais funções do duplo etérico é a de absorver o prana ou vitalidade e enviá-lo a todas as regiões do corpo físico.
A segunda função é a de servir de intermediário ou ponte entre o corpo físico e o corpo astral, transmitindo a este a consciência dos contatos sensoriais físicos. Também permite a descida ao cérebro físico e ao sistema nervoso, da consciência dos níveis astrais e a das consciências superiores ao astral. Além disso, no duplo etérico se desenvolvem determinados centros, por meio dos quais o humano pode tomar conhecimento do mundo etérico e dos inúmeros fenômenos etéricos. É fundamental sabermos que, embora o duplo etérico seja simplesmente uma parte do corpo físico, não pode, normalmente, servir de veículo independente de consciência, no qual o homem viva ou atue. Possui apenas uma consciência difusa, disseminada em todas as suas partes. É desprovido de inteligência, e quando se separa da contraparte densa, não pode por isso servir de intermediário ao mental. Como é veículo do prana ou vitalidade, e não da consciência mental, não pode, sem prejuízo da saúde, separar-se das partículas densas, as quais transmite as correntes vitais. Quando o duplo etérico se separa parcialmente ou totalmente do corpo físico? No caso por acidente, ou a morte do indivíduo, ou pela anestesia ou pelo mesmerismo. No caso de anestesia, anestésicos, a insensibilidade ocorre pela forçada expulsão do duplo etérico do corpo físico, pois o duplo etérico é o traço de união entre o cérebro físico e a consciência superior. Observamos que a matéria etérica expulsa leva consigo o corpo astral, amortecendo igualmente a consciência neste veículo. Assim, quando o anestésico cessa de atuar quimicamente, não subsiste, em geral, na consciência cerebral nenhuma recordação do tempo que vivenciou no veículo astral. Tanto um precário estado de saúde, como uma excitação nervosa podem também determinar a separação quase completa do duplo etérico, ficando a contraparte densa, fracamente consciente, em transe, conforme a quantidade maior ou menor de matéria etérica expulsa. A separação do duplo etérico do corpo denso produz geralmente, neste último, grande diminuição da vitalidade. No caso, o duplo etérico ganha a vitalidade perdida pelo corpo físico. O coronel Olcott, na tradução da obra Posthumous Humanity, apresenta o seguinte parágrafo, abre aspas, quando um indivíduo treinado projeta o seu duplo etérico, o corpo físico parece inerte, o mental é absorvido, os olhos ficam sem expressão, o coração e os pulmões funcionam fracamente e, muitas vezes, produz-se grande queda de temperatura. Num caso deste, é extremamente perigoso fazer qualquer ruído súbito ou entrar bruscamente no quarto, pois o duplo, pela reação instantânea, volta ao corpo. O coração palpita convulsivamente e pode sobrevir à morte. Fecha aspas.